8 homens que transcenderam o esporte e se tornaram mitos eternos. Foram 8 carreiras que definiram gerações e inspiraram milhões de pessoas. Hoje eu vou te apresentar os maiores boxeadores da história, mas não só isso. Lendas que transformaram socos e esquivas em poesia pura. Isso aqui não é só atleta, são artistas que pintaram suas obras-primas, mas com sangue, suor e uma determinação, velho, absoluta. De um garoto pobre que virou rei mundial até um perfeccionista invicto. Cada história aqui que você vai ouvir hoje mudou pra sempre o que a gente sabe sobre o conceito de grandeza. Agora, se você acredita ou não em grandeza, se ela tem prazo de validade, pô, deixa um like aí, se inscreve no canal. A gente preparou hoje uma lista com 8 deuses do boxe mundial. E deixa eu te explicar como que eu cheguei nessa lista final dos 8 maiores. É uma lista que eu busquei um agregado da internet. Peguei várias listas, compilei elas em um único lugar, e aí eu trouxe aqui o ranking. Para desempatar por uma posição ou outra, usei o meu julgamento pessoal, que não sou nenhum analista e profissional do boxe, mas com o meu olhar. Para isso, as listas podem variar, e eu sei que você tem a sua lista aí na sua casa. Coloca aí nos comentários agora, antes de eu falar, quem que é o seu top 8? Deixa aqui nos comentários, tô curioso para saber, quem sabe a gente pode refazer esse vídeo no futuro. O 8º lugar é sempre o mais difícil, porque eu queria colocar 2 pessoas, sempre uma você tem que deixar de fora. Então eu fiquei pensando, cara, quem pode ser o 8º lugar? Eu fiquei entre o Roberto Duran e o Manny Pacquiao. Coloquei na lista aqui o Roberto Duran, tá? Por quê? Vou tentar me justificar aqui, e o vídeo inteiro eu vou passar me justificando. Ele é conhecido como Manos de Piedra, mão de pedra, já conhece apelido de algum lugar, né? Mas é um cara que, cara, botava as pessoas pra correr, velho. Roberto Duran é mais que um boxeador, o cara é a força bruta, que conseguiu aterrorizar 4 divisões por mais de 3 décadas. Pra mim é o que impressiona, né? O cara lutou até os 50 anos de idade. Ele veio lá das favelas violentas da cidade do Panamá, onde ele vendia jornal e engraxava sapato desde criança. E o boxe foi a única saída dele para escapar da miséria absoluta. Não é muito diferente de muitos outros atletas, inclusive do Manny Pacquiao, mas ele conquistou títulos mundiais em 4 divisões diferentes. Se bem que o Manny Pacquiao ele conquistou em 8 divisões diferentes, né? Será que eu errei aqui nessa lista? Vixe, ferrou. Mas enfim, o cara lutou até os 50 anos de idade, o cara tem mais de 120 lutas na sua carreira, 103 vitórias, 16 derrotas e 70 nocautes, ou seja, 67% de taxa de finalização das lutas. Foi campeão mundial na divisão leve, meio ligeiro, meio médio e médio. Eu quero te passar também nesse vídeo muito mais do que só a lista dos melhores lutadores, a melhor performance, para você também que está querendo conhecer do mundo do boxe, poder ver a melhor performance desses atletas. Não precisa assistir todas as lutas, já vou te passar aqui uma curadoria específica. Quando eu falo do Roberto Duran, e eu acho que é um dos motivos de eu ter colocado ele aqui nessa posição, é porque ele venceu do Sugar Ray Leonard em junho de 1980. Até aquele momento, Sugar Ray, que é um dos maiores de todos os tempos, estava invicto e era considerado intocável. O Duran mostrou que era possível neutralizar aquela velocidade e pressão com brutalidade controlada. Por que eu considero ele um dos maiores de todos os tempos? Ele tinha uma das mãos mais pesadas do pound for pound ali da história do boxe, era um predador nato, quebrava psicologicamente os adversários, mesmo sem quebrar eles fisicamente. O boxe dele era simplesmente letal. Sim, ele teve algumas derrotas no final da sua carreira, quando claramente já estava acabado, que afetou um pouco as suas estatísticas. Mas no auge, o Duran era literalmente imbatível. Errei, devia ter colocado o Manny Pacquiao aqui na lista, deixa aí nos comentários. Eu já posso falar que o 7º lugar, vocês vão brigar muito comigo agora. Eu vou tomar hate no 7º lugar. Mas eu vou ter que falar a verdade pra vocês, tá? Antes, se você quiser teclar massa bruta, meu irmão, ó aqui, ó, Whey da Growth, hein? Não vou nem falar só do Whey da Growth, eu tô usando roupa da Growth e tô tomando Whey da Growth. Cara, a Growth pra mim é a marca preferida de suplementos, mas também de roupa. Caso você não conheça a linha de roupa deles, cara, sugiro que entre no site, dá uma olhada, custo-benefício absurdo. E o Whey, cara, o melhor Whey do mercado, tanto de sabor quanto de preço. Particularmente, o que eu mais gosto é o de milkshake de chocolate. Irmão, tomar isso aqui com um leitinho, parece leite com Toddy. Não vem pagar de bonzão, de homão, que tu não toma leite com Toddy. Tu gosta, então, ó, quer algo parecido, que ainda vai construir músculo pra você? Whey da Growth. E aí você vai utilizar o cupom FALA, né, meu irmão? Não adianta só comprar e não utilizar meu cupom. Cupom FALA. Esse cupom é importante você usar, porque a gente faz vários documentários da história do boxe. E o que me ajuda a financiar esse trabalho é os patrocínios. Então você utilizando o cupom FALA, ajuda a apoiar o boxe e ajuda a apoiar a minha missão de colocar conteúdo de qualidade no YouTube sobre boxe e atingir cada vez mais pessoas. Vamos juntos atingir o boxe a chegar no lugar que ele merece. Cupom FALA, hein? 7º lugar. Não fica bravo comigo agora.
Mike Tyson. Não tá no top 3, não tá no top 5, tá em 7º lugar. A gente chegou ao homem, talvez mais lendário, ou que se tornou um dos seres humanos mais temidos do planeta. Eu vou justificar porque eu botei ele no 7º lugar, tá? Michael Gerard Tyson não era só um boxeador, um fenômeno aí da internet, do mundo, que derrotava os adversários antes mesmo deles entrarem no ringue. Ele cresceu em Brownsville, Brooklyn, mas a gente já fez um documentário sobre ele, né? Cresceu num bairro violento, perdeu a mãe muito novo, foi moldado pelo lendário Kujimato, né? Um treinador icônico do mundo do boxe, e se tornou campeão mundial dos pesos pesados mais jovens da história, aos 20 anos, e dominou completamente a divisão até o final dos anos 80. O seu cartel foi de 50 vitórias, 6 derrotas e 2 empates, com 44 nocautes, 76% de taxa de nocautes. Foi campeão mundial unificado dos pesados, WBC, WBA, IBF, e 10 defesas de título. Se você quiser saber qual que foi a melhor luta, na minha opinião, cara, pra mim a aniquilação, né, do Michael Spikings em junho de 88 em Atlantic City, cara, foi incrível. O Spikes era invicto a 31 lutas e havia derrotado Larry Holmes 2 vezes, que é um dos maiores de todos os tempos também. O Tyson resolveu tudo em apenas 91 segundos, com uma demonstração de poder bruta que deixou todo mundo em choque. Ele é considerado um das maiores da história. Em algumas listas, eles ficam fora do top 10, tá? Então, tem que tomar um certo cuidado com as listas que você vê. Mas eu coloco ele aqui por conta da mídia, da fama dele e da sua potência de nocaute absurda. Ele combinava a velocidade explosiva do peso médio com o poder do peso pesado. O estilo Peekaboo ficou muito icônico, a gente já fez um vídeo sobre esse estilo. E cara, tinha uma intimidação psicológica gigantesca. Ele não tá mais alto na categoria porque teve várias derrotas, inclusive uma pro Buster Douglas, que é a mais famosa, né? Que mostrou ali limitação técnica e psicológica. Teve também problema pessoal, prisão que interrompeu sua trajetória no auge. Mas, cara, de 86 a 88, simplesmente Tyson era sobrenatural. Difícil encontrar outro boxeador que ganharia dele no auge. Ele é tipo o Ronaldinho, tá ligado? Podia ser mais, podia ter sido o melhor da história, mas tá em 7º lugar. 6º lugar, Joe Frazier. Cara, Muhammad Ali falou depois da luta com o Frazier que ele era o maior de todos, apenas atrás dele. Então ele tinha que estar nessa lista aqui. Pô, botei ele em 6º lugar, podia estar mais também. O cara foi um guerreiro, provou com coragem e determinação que pode superar qualquer desvantagem técnica. O homem conseguiu derrubar o Muhammad Ali, protagonizou a maior trilogia da história do boxe. O cara merece estar na lista, né? Ele é filho de agricultores da Carolina do Sul, se mudou para Filadélfia e trabalhou em matadouros, treinava boxe nas horas vagas e por muitas vezes ele lutou apenas com um olho devido a uma lesão que ele teve. Por que eu gosto muito do Joe Frazier? Ele conquistou o ouro olímpico no boxe olímpico em 64 e se tornou campeão mundial indiscutível dos pesados, reinando durante o período do Ali, velho. Então assim, não é qualquer pessoa. Tem muitos lutadores que eu podia ter colocado na lista, mas não coloquei porque talvez na época dele ele era muito superior, mas não tinha outros bons lutadores. Pô, o Joe Frazier, ele foi campeão indiscutível durante o Ali, velho. Absurdo. O cartel dele é até que curto. 32 vitórias, 4 derrotas e um empate, com uma taxa ali de nocautes alta, 73%. Foi campeão mundial do peso pesado, 5 defesas, medalha de ouro olímpica, absurdo. Pra mim, melhor performance contra o Muhammad Ali, 8 de março de 71, a luta do século. Terminou com o Frazier nocauteando o Ali no 15º round, que, cara, foi um gancho devastador de esquerda, provando que o melhor de todos os tempos, ou talvez um dos maiores, vamos ver como vai ser a lista aqui, talvez o Muhammad Ali não esteja em primeiro, hein? Talvez. Mas enfim, o Frazier ele possuía o melhor gancho de esquerda da história do peso pesados, um coração simplesmente que se recusava a parar de bater, tecnicamente superior a muitos contemporâneos, nunca jamais deu um passo para trás. E cara, a carreira dele foi relativamente curta e dependia muito do arsenal limitado. As derrotas pro George Foreman foram praticamente brutais, mas o legado dele de ter derrotado o Ali no auge coloca o Smoking Joe entre os imortais do mundo do boxe. 5º lugar. Isso aqui podia estar mais alto na lista. Mano, aqui é muito boxeador bom. Eu fui começando a pensar nos boxeadores e eu falei, puta, é um melhor do que o outro, velho. Onde que eu vou colocar eles aqui? Mas coloquei um dos mais icônicos, Rocky Marciano, em 5º lugar. A gente já falou do único homem que conseguiu algo que nenhum outro campeão jamais se repetiu: se aposentar invicto. Alguns outros, né, Floyd já conseguiu isso, alguns outros já conseguiram. O nome dele, Rocco Francis Marchigiano, conhecido como Rocky Marciano. Ele redefiniu o que significava determinação. Nasceu em Brockton, Massachusetts.
difícil o nome dessas porra. Filho de imigrantes italianos, por isso, né? Ele trabalhou como operário e até tentou jogar beisebol profissional antes de descobrir o boxe aos 23 anos de idade. Mano, começou o boxe aos 23 anos. Ainda dá pra tu, hein? Sei que você tá pensando, pô, será que ainda dá pra ser boxeador profissional? Rocky Marciano conseguiu, mas o cara tinha talento. Uma idade que é considerada muito avançada para começar, e ele se aposentou em 1956 como o único campeão mundial pesado invicto da história moderna do boxe, com um cartel perfeito que nunca foi manchado de 49 vitórias. Pronto, e 49 lutas. Mas um nocaute aqui impressiona, 43 nocautes, ou seja, 87% de taxa de nocaute. Campeão mundial dos pesos pesados entre 1952 e 1956, 6 defesas de título. Se você quer assistir uma luta do Rocky Marciano, a minha indicação é contra o Jersey Joe Walcott, que aconteceu em setembro de 52 na Filadélfia. Ele estava perdendo ali na pontuação dos juízes, até que ele conseguiu acertar um direto de direita que nocauteou Walcott no 13º round, que mudou a vida dele para sempre. Rocky Marciano, ele compensava qualquer deficiência técnica com uma força de vontade sobrenatural e um poder de nocaute, cara, letal. Ele era capaz de absorver os golpes, derrubar qualquer mortal e avançar como se fosse uma máquina implacável. Por que ele tá nessa posição e não tá numa posição maior? A carreira dele foi relativamente curta e a divisão dos pesos pesados não estava no seu melhor, não estava no auge. Tecnicamente, ele não chegava aos pés dos grandes mestres que a gente vai ver aqui nessa lista. Mas, por ter acabado invicto como campeão mundial dos pesos pesados, é um feito notório que a gente tem que ver, mas tem gente melhor. Quarto lugar, a gente vai falar do Bombardeiro Marrom, o homem que reinou como imperador dos pesos pesados por mais tempo do que qualquer outro na história. Joe Louis Barrow, mais conhecido como Joe Louis, que foi mais do que um campeão, um símbolo de esperança em tempos sombrios. Ele nasceu em Alabama, que é uma parte rural dos Estados Unidos, em 1914, filho de agricultor, migrou para Detroit, na busca ali pro sonho americano durante a Grande Depressão, uma das maiores crises econômicas da história. Por que ele é tão foda? Ele reinou como campeão mundial dos pesos pesados por incríveis 11 anos e 8 meses, de 1937 a 1949, um recorde que parece intocável até hoje. 66 vitórias, 3 derrotas e 0 empates, com 52 nocautes, 78% de taxa de nocautes. Ele foi campeão mundial dos pesos pesados, 25 defesas, velho, que coisa absurda. Pra mim, a sua melhor performance foi a revanche que ele teve contra Max Schmeling em junho de 38 no Yankee Stadium. Ele já tinha perdido para aquele alemão em 1936, mas quando voltou, ele aniquilou o Max em apenas 124 segundos, numa luta que transcendeu o esporte e se tornou uma luta também que foi um símbolo contra o... Lembra ali as datas? 1936, Segunda Guerra Mundial... Já tá ligado, né? Por que eu coloquei ele aqui na quarta posição e nem melhor nem pior? O Louis, ele possuía, pra mim, um dos jabs mais certeiros e mais letais da história dos pesos pesados. E o direto de direita dele, que era literalmente uma sentença de morte. Mano, defender o seu título por 25 vezes em 11 anos é um recorde que dificilmente vai ser quebrado, cara, na era moderna. Embora ele tenha dominado a categoria dele, ele enfrentou uma divisão de pesos pesados que na época não era das mais fortes. Suas derrotas, né, já também tinham acabado afetando um pouco as suas estatísticas, mas o reinado dele foi simplesmente épico. O terceiro lugar, polêmico também, porque é mais recente. A galera não gosta de admitir que a galera mais recente é um dos melhores de todos os tempos, mas eu tive que botar aqui em terceiro Floyd Mayweather Jr. Sim, o Floyd, que nasceu em 77, bem recente, em Michigan, veio de uma família imersa no mundo do boxe. Quando ele se aposentou em 2017, ele foi o último grande campeão invicto da era moderna. Cartel perfeito de 50 lutas e 50 vitórias, com 15 títulos mundiais em 5 divisões diferentes. Pô, a gente tem aí também o Terence Crawford, que tá chegando em feitos parecidos. Podia tá, quem sabe no futuro, quando a carreira dele acabar, vai estar na lista? Não sei, mas o cara conseguiu recordes também que ninguém fez na vida. Mas, cara, o Floyd tem uma coisa diferente. Eu tenho uma justificativa boa pra deixar o Floyd em terceiro lugar. Me ouve aqui. Apesar de não ter uma taxa de nocautes grande, né, 50 lutas e 27 nocautes, que dá pra ele 54% de taxa de nocaute, ele é um cara que, mano, fez feitos que quase ninguém nunca fez. Se você quiser assistir uma boa luta do Floyd, você pode assistir contra o Manny Pacquiao. Tem uma em particular menos conhecida que eu gosto, que é com o Diego Corrales,
em 2001 em Las Vegas, e o Corrales era considerado invencível no Super Pena, 33 vitórias e nenhuma derrota, e tinha 27 nocautes, era um cara muito nocauteador. E o Floyd não apenas venceu por decisão unânime, como dominou completamente um dos maiores punchers mais temidos da divisão. E era uma época que ele estava precisando se provar ainda. A defesa dele é impenetrável, mesmo contra os maiores finalizadores do esporte, ele conseguiu se defender. E assim, eu considero o Floyd um dos maiores de todos os tempos, porque ele revolucionou o conceito de defesa no boxe. A maioria dos boxeadores que a gente tá falando aqui são os caras atacadores ou contra-atacadores. O Floyd é sinônimo de defesa. Ele não inventou a técnica, né, que é o shoulder roll, quando você bota o braço assim, tá ligado? Que eu já fiz um vídeo explicando aqui no canal. Mas ele popularizou e tornou ela basicamente, cara, aperfeiçoou ao extremo. Ele era basicamente intocável. Enquanto isso, seu contra-ataque era cirúrgico e preciso. E também a gente tem que falar de uma coisa, né? Ser o maior boxeador de todos os tempos não necessariamente é só sobre boxear e ser bom tecnicamente, mas também ser bom pro marketing do esporte, ser bom financeiramente, levar as pessoas até o estádio. E o Floyd tá em terceiro lugar porque ele financeiramente transformou o boxe em um esporte global. Ele vendeu mais de 24 milhões de pay-per-view ao longo da sua carreira, provando que o boxe ainda pode ser um dos esportes mais lucrativos do mundo. Ele merece estar nos top 8, tá? Independente, porque ele tem um cartel perfeito, que é extremamente raro no mundo do boxe, longevidade absurda, manteve-se invicto por 21 anos como profissional, em diferentes categorias, conquistou títulos em 5 divisões de peso diferentes, é um cara muito versátil, muito adaptativo, diferente do Terence Crawford, por exemplo, que venceu o Canelo, que é o grande nome do cartel dele. Cara, o Floyd, ele conseguiu vencer, além do Canelo, o Oscar de la Hoya, Shane Mosley, Miguel Cotto, o Canelo e o Manny Pacquiao. Conor McGregor também, se quiser botar na lista. Quer botar na lista o Jake Paul aí, o Logan Paul, bota aí na lista o que você quiser também. Mano, o cara venceu grandes nomes. Não é que ele venceu 50 maluco qualquer. O cara venceu o cara grande, velho. E além disso, ele mudou o boxe na questão do marketing. Tinha que estar na lista. Pega aí seu leitinho com Todd agora, meu irmão. Ou o seu whey da Growth aí, porque agora vocês vão ficar puto comigo, velho. Segundo lugar, vai pro Cassius Clay. Fudeu pra mim. Botei um Muhammad Ali. O Cassius Clay em segundo lugar. Que ousadia minha. Se eu fizesse a minha lista particular, Muhammad Ali tá em primeiro. Minha justificativa aqui é, o primeiro lugar, eu botei no cara mais técnico, com um cartel mais impressionante. E na maioria das listas que eu encontrei, o Muhammad Ali não tá em primeiro. Então isso pesou bastante. Muhammad Ali normalmente fica em segundo lugar nas listas. Isso foi uma decisão muito difícil, tá? Porque, pô, Muhammad Ali é incrível, gente. Pô, é o atleta mais importante da história mundial, pra mim, de qualquer esporte. O cara transcendeu barreiras, ele foi importante politicamente, o cara é foda. Ele nasceu em Kentucky em 42, começou boxe aos 12 anos, ele começou no boxe porque teve a bicicleta dele roubada, inclusive, e um policial sugeriu pra ele que ele deveria aprender a lutar pra se defender. E ele acabou se tornando tricampeão mundial dos pesos pesados, primeiro homem a conquistar os 3 títulos de uma vez. E ele se transformou numa figura global que mudou pra sempre todos os esportes. Ele incentiva desde boxeadores até pessoas em outros esportes. O cartel dele, talvez não mais impressionante, tá? 56 vitórias, 5 derrotas, com 37 nocautes, 66% de taxa de nocaute. Ele não é o mais campeão de todos os tempos, ele não tem o melhor cartel de todos os tempos, mas mesmo assim ele é lembrado como um dos maiores de todos os tempos. Isso me pegou muito na hora de compor aqui pra vocês, por isso que ele foi em segundo lugar. Ele foi 3 vezes campeão mundial dos pesos pesados, e ganhou medalha de ouro olímpica também em 1960. E se eu fosse indicar uma luta do Muhammad Ali, que é bem difícil indicar uma luta, podia falar contra o Sonny Liston, mas eu vou falar contra o George Foreman, porque pra mim, cara, essa luta é incrível. Que foi o Rumble in the Jungle, quando o Ali estava sendo considerado acabado aos 32 anos de idade. É importante você assistir essa luta com um contexto histórico. O Ali, ele estava ferrado, ele estava muito tempo fora dos rings, ele era considerado não o favorito para a luta, George Foreman estava no auge, matando todo mundo. E cara, ninguém nunca imaginou que o Ali fosse ganhar aquela luta. O Foreman ficou batendo nele por 8 rounds. Ele ficou na corda o tempo todo. Mas tudo isso era uma estratégia chamada rope-a-dope. Ele ficou 8 rounds cansando o Foreman pra do nada nocautear ele. Por que que eu botei ele nessa lista em segundo? Eu vou ter que falar aqui que ele é incrível, mas eu vou ter que justificar colocar ele em segundo. É um pouco difícil a minha decisão. Ele revolucionou o boxe, do peso pesado principalmente, com um cara com velocidade, footwork deslumbrante, um jab que parecia um chicote. O cara era rápido demais para a divisão dos pesos pesados. Ele lutou talvez na maior era dos pesos pesados de todos os tempos. Parecia um peso médio nos pesos pesados, num corpo enorme. Só que, apesar do brilhantismo dele,
Ele teve algumas performances questionáveis no final da carreira, perdeu 3 anos vitais da sua carreira por causa de um exílio forçado. Ele se recusou a ir para a guerra e aí acabou que ele teve problemas ali de ser banido do seu país e não pôde lutar boxe. Então isso acabou afetando a sua carreira. A carreira dele podia ter sido muito mais brilhante do que foi. Ele tinha uma tendência a brincar com os adversários e colocar também um perigo desnecessário. Mas assim, o Ali, ele sempre vai ser considerado the greatest of all times, the GOAT, o maior de todos, pelo menos em termos de impacto global. Mas talvez, se eu fosse falar de técnica, talvez não foi o maior, não foi o maior campeão, não tem o melhor cartel, por isso que ficou em segundo lugar. Tá, quem que pode ocupar essa posição? Você acha que eu vou meter o Canelo aqui? Você acha que eu vou meter o Bivol, o Triple G, o Conor McGregor? Não, gente, primeiro lugar é o Jake Paul. Mentira. Imagina eu meto essa, eu meto o Jake Paul em primeiro lugar, velho, vocês ficam putos comigo. Tá, primeiro lugar. Eu vou dar minhas menções honrosas, tá? Depois do primeiro lugar, fica no vídeo. Vou dar minhas menções honrosas, porque podia ter muita gente aqui. Na verdade, vou dar minhas menções honrosas antes. Aí você tenta adivinhar quem foi o primeiro lugar aí, tá? Primeiro deles, George Foreman. Mencionei, não ele que tá em primeiro lugar. Poder destrutível, o cara é fudido. Ele voltou e foi campeão aos 45 anos de idade, o cara é foda. Holyfield, Evander Holyfield, né, o The Real Deal. Campeão em 2 divisões, cara, o cara é coração demais, muito bom. Sonny Liston, o cara mais temido dos anos 60, aquele jab que quebrava a costela, também não é ele, mas menção honrosa. Artie Moore, The Old Mongoose, o maior nocauteador da história oficial do boxe, 131 nocautes registrados, também não é o Art, mas fica aqui, menção honrosa. Podemos falar do criador do Dempsey Roll, Jack Dempsey, o Massana Mauler, que foi o primeiro grande astro do boxe moderno e possuía aquele poder de nocaute lendário, não é ele também. Henry Armstrong, The Hurricane Ham, o único homem da história a ser campeão mundial simultâneo em 3 divisões diferentes, algo que poderia ser dificilmente feito. Sugar Ray Leonard, também podíamos falar aqui, William Pepe, Alexander Usyk, Marvin Hagler, cara, todos esses tinham que estar nessa lista, mas só cabe espaço para 8. Quem que ficou em primeiro lugar então? Já conseguiu adivinhar? O nome dele é Walker Smith Jr. Conhece? Perdeu aí? Sabe quem é o Cassius Clay, mas não sabe quem que é o Walker Smith Jr.? Cara, número 1 absoluto, difícil, mas ele se apelidou como Sugar Ray Robinson, unanimemente por muitos portais que eu vi, e um dos maiores especialistas da história da internet que eu fui começar a vasculhar. Ele é considerado o maior boxeador, ou o boxeador mais completo que já pisou num ringue de boxe. Ele nasceu em Georgia em 1921, cresceu nas ruas de Harlem, Nova York, e começou no boxe amador na adolescência. Imediatamente chamou atenção pela elegância sobrenatural dos movimentos dele. Ele conquistou o título mundial como meio médio uma vez e como peso médio 5 vezes, tornando-se o primeiro boxeador da história a reconquistar um título divisional 5 vezes. O cartel dele é absurdo, tá, gente? 174 vitórias, 19 derrotas, 6 empates. Mano, 200 lutas. Uma taxa de nocaute de 62%. É muita luta, gente. É absurdo. Nunca vimos um cartel tão grande aqui dentro e provavelmente nunca veremos. Não é um dos maiores campeões de todos os tempos. Ele foi campeão mundial meio médio uma vez, campeão mundial dos médios 5 vezes. Mas, cara, a gente já falou aqui de um dos maiores nocautes de todos os tempos, que foi a luta dele contra o Jake LaMotta, que foi uma vitória, cara, devastadora em 51, enquanto o Touro do Bronx parou o mundo em Chicago. Foi a primeira e a única vez que o LaMotta foi nocauteado na carreira. Eu coloquei ele em número 1 porque ele tinha tudo que é considerado para ser um bom boxeador. Velocidade supersônica, poder letal, timing impecável, a inteligência tática incomparável, capacidade de adaptação, inteligência no ringue, boa defesa, bom ataque. O cara inventou movimentos que são usados até hoje. Ele criou o que a gente chama de boxe moderno. Ele é o típico de boxeador que a galera que é mais especialista em boxe coloca em primeiro lugar. Não é normalmente o cara que trouxe mais mídia, mas é o cara que revolucionou o esporte. Durante o seu auge inicial, o Robinson teve um cartel absurdo, 129 vitórias, 1 derrota e 2 empates, com uma sequência consecutiva de 91 nocautes. Ele foi nomeado lutador do ano pela The Ring Magazine 2 vezes e estabeleceu o padrão tático que simplesmente nunca foi superado. O Robinson não era apenas um boxeador, era um artista que pintava ali o seu quadro com os seus punhos. Ousado colocar ele em primeiro, eu diria. Mas aqui não sou eu. O meu primeiro é Muhammad Ali. Já tô aqui
todo isentão, todo em cima do murinho já tô aqui com vocês. Você colocou o seu top 8 aqui nos comentários? Eu quero ver, porque quem sabe a gente não faz mais listas que nem essa. Você tem alguma lista em particular que você quer que a gente faça? Os melhores nocautes, melhores lutas, melhores boxeadores canhotos? Cara, qualquer top 10, top 5, bota aqui na lista que a gente vai fazer, hein? Tamo junto, um beijo, um forte abraço e até mais.